Bom, olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do nosso trabalho desta disciplina de princípios de administração. Somos o grupo 3 da disciplina e, como obra de análise, como tema de análise, a gente escolheu o livro Meditações, que é uma obra monumental do imperador romano Marco Aurélio. Em princípio, Meditações ele não vai ser um livro comum, um livro usual, até mesmo dentro daquilo que ele se propõe como categoria, ou pelo menos que atribuem a ele como categoria. Nele a gente vai encontrar umas reflexões íntimas, bem pessoais, anotadas originalmente em grego e, enfim, fabricadas ao longo da vida inteira do imperador e divididas em uma coletânea de 12 obras. Em alguns lugares você vai encontrar como 12 capítulos, noutros você vai encontrar como 12 livros, né? Mas todos eles, todo o conjunto vai oferecer uma visão singular da mente desse líder e desse filósofo e, acima de tudo, do imperador de Roma, Marco Aurélio. Embora o livro não vá seguir uma estrutura formal, a obra ela vai girar de temas um tanto quanto complexos, como, por exemplo, a importância da razão, a virtude, a importância da virtude, e a importância e a busca pela felicidade. Não, e veja bem, não só a busca pela felicidade, mas essa dinâmica em um conceito entre algumas aspas caótico, permeado por, permeado por adversidades. Bom, para a gente entender um pouco a fundo a obra Meditações, a gente vai precisar mergulhar e contextualizar um pouquinho aquilo que foi a filosofia estoica, uma filosofia que floresceu bastante na Roma Antiga. Bom, o estoicismo ele defendia a primazia da razão, a autodisciplina, a busca pela virtude como caminho da felicidade. Ele vai pregar que a indiferença aos eventos externos, aquilo que ocorre fora do ser, fora do indivíduo, é necessária e que com ela e através dela vamos ser capazes de nos controlar e não só a nós mesmos, mas tudo que permeia o nosso eu, nossas reações, nossos pensamentos, nossas emoções. Essa filosofia ela encontrou terreno fértil em Roma. Em Roma ela era ensinada em praças públicas. Ela atraía plebeus e membros mais castos da própria sociedade. A título de exemplo, o próprio autor da obra de análise aqui do nosso vídeo, que é o imperador de Roma, Marco Aurélio. Um dos principais, ou melhor, outro dos principais nomes do estoicismo foi Zeno de Sítio. Zeno foi uma pessoa que, após perder suas posses em um naufrágio, encontrou na filosofia a força para superar essa adversidade, né, esse acontecimento. Zeno ensinava que a felicidade não dependia de bens materiais ou do destino, mas ela dependia da nossa perspectiva e da maneira como lidávamos ou da maneira como lidamos com os nossos desafios, com aquilo que com os desafios, os obstáculos que nos são atribuídos ou que nos chegam, né? Aqui, por exemplo, vamos ter a imagem de outro nome notório dentro do estoicismo, que é o Epiteto. A gente vai ver esse nome bastante, não só o nome de Epiteto, mas dizendo, mas acredito que é o nome de Epiteto com mais frequência. Ele é descrito bastante pelo imperador, né, pelo Marco Aurélio durante a obra Meditações. Epiteto ele era um escravo que, apesar de dores físicas, que apesar da condição social extremamente precária que ele se encontrava, ele achou na filosofia uma chave para uma vida plena. Epiteto ele defendia que o que realmente importava não eram os eventos em si, mas sim como a gente reagia a esses eventos. Essa filosofia de como você reage, entre aspas, ela inspirou milhares de pessoas ao longo dos séculos. É uma ideia que foi derivada ao longo
de vários outros ideais. E a gente consegue perceber, olhando à nossa volta, a força dessas máximas até hoje. Em um mundo tumultuado, Marco Aurélio, o imperador filósofo, ele encontrou paz interior através do estoicismo. O seu livro Meditações é um testemunho da sua própria busca pela sabedoria e pela virtude. Ele oferece alguns insights quase atemporais de como sobreviver, de como viver uma vida significativa e uma vida tranquila. Então, como que o Meditações ele se relaciona com a nossa disciplina? Bom, a obra ela nos oferece um guia prático para aplicar os princípios do estoicismo em nosso dia a dia. Basicamente, Marco Aurélio ele vai ensinar com as dificuldades e ou melhor, ele vai ensinar como lidar com as dificuldades, como a gente vai cultivar a paixão e como a gente consegue, como vamos buscar sabedoria. Logo, ao lermos as meditações de Marco Aurélio, podemos aprender que a partir de cada capítulo, alguma coisa importante pode ser utilizada na área, por exemplo, de administração. Partindo agora, de fato, para a obra e iniciando a leitura no primeiro livro, o primeiro livro de meditações do Marco Aurélio, ele nos mostra a importância de reconhecer e de valorizar as influências positivas na nossa jornada pessoal e também na nossa jornada profissional. Assim como no ambiente de negócios, onde cada interação e cada aprendizado vai contribuir para o desenvolvimento das nossas habilidades, da nossa virtude e das nossas virtudes, Marco Aurélio ensina que o ambiente e o coletivo são fundamentais para os nossos progressos pessoais, para os nossos progressos individuais. E entender isso por si só já se torna um progresso. O imperador ele reconhece a influência positiva de seus familiares nesse primeiro livro. Ele segue dizendo não só dos seus familiares, mas dos mentores que ele já teve ao longo da vida e de outros líderes que enxerga com inspiração ao longo de sua própria trajetória. No contexto empresarial, essa lição ressalta a importância de redes de apoio, por exemplo, a importância de mentorias e de colaborações que vão culminar em um sucesso individual e uma organização muito mais coesa. O imperador ele vai destacar a humildade como uma virtude extremamente essencial. Ele vai reconhecer as nossas limitações e vai estar aberto a opiniões fundamentais para o crescimento tanto pessoal quanto para o crescimento profissional. E com isso, com essa flexibilidade de pensamentos, ele vai permitir, e ele vai dizer que isso também vai nos permitir, que aprendamos com os nossos próprios erros e continuemos cada vez mais se desenvolvendo ao longo daquilo que estamos realizando, daquela tarefa que estamos tornando nossa própria função. Portanto, nesse primeiro livro, a gente vai ter uma visão apenas a gente não vai ter apenas uma visão filosófica, uma visão da filosofia estoica, mas a gente também pode absorver algumas ideias relevantes para o ramo de negócios. Assim como ao longo do livro, ao longo da análise de todos os livros, dos 12 livros, a gente vai sempre tentar trazer essa relação. Desse primeiro livro, a gente pode colher de que cultivar uma cultura de aprendizados, uma cultura de humildade, pode levar a um crescimento profissional constante. Após a série de agradecimentos apresentados em seu livro inicial, Marco Aurélio ele vai abrir as considerações de seu segundo enxerto com uma mensagem que visa despertar a si mesmo e ao leitor das várias ilusões que podem acontecer com as pessoas e que vão
consequentemente, impedir o ato virtuoso, né? O agir virtuosamente. Essas reflexões, embora arcaicas ou antigas, elas encontram uma ressonância até mesmo nos ambientes, elas encontram ressonância até mesmo nos ambientes empresariais dos nossos dias contemporâneos. Para Marco Aurélio, sábio é aquele que aceita os fatos e domina seus sentimentos para que eles não fiquem sujeitos ao que é exterior e, portanto, incontrolável. Os homens possuem em seu interior um aspecto fundamental que os torna semelhantes e parentes entre si, de modo que a natureza impõe que colaborem em prol da humanidade. Essa noção de colaboração e compreensão simultânea, compreensão mútua, ela pode ser aplicada nas dinâmicas organizacionais. Isso significa que ela também pode promover um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais produtivo, né? Cada ação, ela vai e ela deve ser realizada baseada na razão e com a intenção associada à finalidade da tarefa. Tudo aquilo que for realizado por desejos egoístas ou por paixões deixou de seguir sua função natural e, portanto, não possui utilidade para Marco Aurélio. Essa abordagem racional e focada no propósito pode ser aplicada na tomada de decisões empresariais, por exemplo. Dessa maneira, contribuindo, portanto, com resultados mais eficazes, com a criação de alinhamentos com os objetivos organizacionais. Enquanto atuante como imperador, né, ocupando esse cargo, esses preceitos a priori foram um fator que permitiu que Marco Aurélio controlasse as suas emoções e agisse de forma racional e equilibrada em qualquer tipo de situação. E veja bem, as situações ao qual Marco Aurélio eram submetidas possuíam uma dimensão de líder de estado gigantesco, vide tamanho do Império Romano no segundo século depois de Cristo. Assim como elas também serviram de uma base bem consolidada de um código moral quase inflexível. Da mesma forma, assim, portanto, nos ambientes corporativos, podemos tentar pegar emprestado essas ideias, né? A gente pode tentar adotar esses princípios para que eles contribuam para uma construção de líderes e de colaboradores mais resilientes, mais éticos e mais eficazes em suas atividades. No terceiro livro, Marco Aurélio nos oferece uma poderosa lembrança da efemeridade da vida e da necessidade de aceitar a mudança constante. Ele nos ensina que a consciência da, da não permanência ela pode ser libertadora. Ela pode permitir que a gente viva o presente com serenidade e com propósito. Ele também destaca a interconexão de todas as coisas no universo, promovendo assim a compaixão e a empatia. Essa visão então ela vai sempre nos lembrar que estamos todos conectados por uma razão comum. Ela vai reforçar a ideia de que cada ação tem um impacto no todo. O imperador, portanto, encoraja a busca pela verdade e pela sabedoria, sugerindo que encontrar a paz interior, ao viver de acordo com os princípios elevados, ele é um caminho para uma excelência moral. Ele vai lembrar também de sempre focar no presente, e sempre focar na virtude, evitando preocupações desnecessárias. A gente deve viver de acordo com a razão e com a natureza, cultivando a gratidão e, portanto, viver contentamente. Né? No mundo dos negócios, esses princípios eles têm um valor inestimável. Bom, valorizando a faculdade intelectual como guia para discernir a verdade e
portanto, para agir com justiça e com benevolência. Esses princípios eles podem orientar líderes e equipes inteiras em uma direção específica, né? Em uma direção onde se encontra um ambiente de trabalho ético e cada vez mais colaborativo. Portanto, a gente pode absorver umas implicações um tanto quanto profundas, né, para a administração, quase etéreas, né? Um líder, um líder que desculpa, um líder que incorpora esses princípios, ele pode criar um ambiente de trabalho onde a ética, onde a colaboração e onde a compaixão são extremamente valorizadas. Isso pode trazer uma satisfação no trabalho gigantesca, né? Uma melhora enorme, não só de desempenho para a equipe, mas em última análise, uma melhora organizacional, né? Para que seja uma equipe e um ambiente de extremo sucesso, com valores até sustentáveis. Chegamos então no seu quarto livro. Marco Aurélio, ele vai ao longo desse quarto livro, lembrar constantemente da evolução que permeia todos os aspectos da existência humana. Veja bem, Marco Aurélio escreve os livros em momentos específicos. Então, ora ele irá passar um longo período do capítulo apenas reforçando ideais, ora contemplando seus antigos mestres, ora trazendo temas um tanto quanto profundos. Nesse quarto livro, ele vai convidar e vai acolher transformações de forma consciente, né? Ele vai tratar esse conceito de transformações e vai nos incitar a fazer o mesmo que ele, tratar essas transformações, essas mudanças que ocorrem no mundo de maneira apática, para que assim possamos nos adaptar a elas, entender que elas são parte de uma ordem natural. O imperador ele enfatiza a importância de dominar a nossa percepção interna, a nossa centelha divina para os estoicos. Ele vai ressaltar que quem tem controle da sua própria percepção, do seu próprio eu, do seu próprio interno, não precisa se preocupar com aquilo que é de fora, com aquilo que é produzido no externo. Ambas essas coisas, ou melhor, tudo à nossa volta, ele tudo está sujeito a inevitáveis mudanças naturais. Marco Aurélio nos faz ponderar sobre a transitoriedade da vida humana e, de certa forma, da única certeza que nos resta, a morte. Ele recorda para a gente alguns conceitos, algumas memórias, algumas reputações que ao longo do tempo vão se desgastar, assim como a carne se deteriora na terra. E ele motiva a gente a cumprir os nossos propósitos no presente e para o presente, para que assim então estejamos em sintonia com essa ordem natural, com esse fluxo natural. Portanto, no mundo corporativo, os princípios de Marco Aurélio eles vão ser bem aplicáveis, né? Um líder que consegue controlar esses impulsos pessoais e avaliar racionalmente uma situação, ele vai ser fundamental para coordenar a solução de problemas de uma maneira extremamente eficiente. Além disso, funcionários, pessoas que vão colaborar com, com os líderes ou colaborar entre si, entre as equipes, elas também vão se beneficiar quando elas desempenham as suas funções sob essa perspectiva de que tudo é coletivo, de que tudo é interconectado e que devemos permanecer firmes, né, ante as transformações, ante as mudanças. Portanto, nesse quarto livro, o Marco ele vai brincar com as reflexões profundas sobre a mudança,
sobre o domínio da percepção interna e sobre a transitoriedade da vida. A sua filosofia ela vai ensinar e a acolher e ou melhor, ela vai nos ensinar a acolher e a adaptar as mudanças da vida, visando a busca pela calmaria, pela harmonia com a ordem natural, que é inevitável para Marco, né? Chegamos nos livros 5 e 6. Aqui nos é apresentado uma série de reafirmações e provocações que o autor vai direcionar a si mesmo. Isso inicialmente no livro 5. O imperador romano ele vai mergulhar em questões relacionadas ao cumprimento das finalidades, daquilo que ele chama de providência natural, providência do homem. Marco Aurélio descreve diferentes situações onde o ser racional reconhece sua própria natureza e entende o seu compromisso em cumprir suas responsabilidades, onde ele vai se abster de tudo aquilo que está à sua volta, de tudo aquilo que é externo a essas responsabilidades, antes de efetivamente concluí-las. Ele vai reforçar que a ideia de que o homem deve manter-se firme diante a aplicabilidade de suas funções naturais. E ele vai dizer que isso é crucial para aquilo que ele chama de progresso social. O autor então ele vai destacar a importância de viver o coletivo e da harmonia entre os elementos da sociedade dos homens. Bom, para o Marco Aurélio, enquanto cumpridores de seus próprios objetivos pré-determinados, sejam eles de subordinação ou de liderança, os resultados eles sempre vão convergir para um fluxo natural, para um fluxo universal, né, para o todo, para aquilo que ele chama de todo, no caso. Então, no final, o entendimento do papel que devemos cumprir nesse fluxo universal da natureza e na compreensão de ser parte também desse processo é algo que vai ser essencial para o Marco Aurélio. E ele vai, ao longo desse quinto livro, nos convidar a contemplar essas ideias, né? Bom, no contexto das meditações do Marco Aurélio, a gente vai conseguir pescar alguns conceitos bem importantes, como por exemplo o conceito de coletivismo e o conceito de harmonia com a natureza. E assim como a gente aprendeu na nossa disciplina, existe uma coisa que conseguimos conectar e que está presente, pelo menos foi apresentada de uma maneira bem recente, que é aquilo que a gente aprendeu como as 5 forças de competição de Porter, especialmente aquilo que se refere, ou melhor, a gente vai usar como exemplo a parte do poder dos fornecedores. Assim como para o Marco Aurélio é destacada a importância de compreender a natureza das relações entre os elementos do universo, quando Porter está falando, né, sobre as forças de poder em um mercado econômico, ele vai enfatizar, quando diz sobre poder de fornecedores, que é necessário que haja uma compreensão e uma necessidade de cultivar boas relações com os fornecedores. Bom, vejamos, os fornecedores eles vão desempenhar um papel crucial no mercado econômico. Eles vão fornecer matérias-primas, eles vão fornecer serviços, eles vão fornecer infraestruturas, né, para a produção de bens e de serviços, ou de produtos, sejam quaisquer que sejam eles. Portanto, assim como os agentes do universo devem estar em harmonia com o progresso natural das coisas,
por Marco Aurélio, os integrantes de um mercado econômico devem entender a natureza e o impacto de suas funções. Assim como, por exemplo, eles entendem o impacto e a natureza das funções de um fornecedor. E, sabendo disso, buscam cultivar e construir relações cada vez mais eficazes, né, para o funcionamento saudável do seu próprio ecossistema. Portanto, quando aplicamos as forças competitivas de Porter no contexto das meditações de Marco Aurélio, a gente consegue perceber que esses conceitos de coletivismo, de compreensão da natureza, eles ainda são bem relevantes nos negócios contemporâneos. Eles influenciam a forma como as empresas interagem com seus fornecedores, por exemplo, e com os mais diversos agentes do mercado. No sétimo livro de suas meditações, o Marco Aurélio ele vai abordar temas essenciais para uma vida significativa e serena. Os slides do sétimo, oitavo e nono vídeos vão estar condensados, até pela conectividade das ideias entre eles, né, e onde neles residem. Bom, seguindo. Ele vai destacar a importância da busca contínua pela melhoria pessoal. Ele vai alertar contra a estagnação e ele vai incentivar o progresso moral e intelectual. Marco Aurélio também reflete sobre a ordem cósmica, lembrando para a gente de que somos parte desse universo e de que tudo possui um propósito maior. Essa compreensão ela vai trazer uma certa serenidade diante das circunstâncias da vida. A transitoriedade da vida é outro ponto que ele vai abordar também. Ela leva o filósofo a enfatizar a importância de viver plenamente o presente e de agir com algumas determinações na busca pelo bem, independentemente das suas consequências. Em relação às virtudes e ao fazer o bem, ele vai destacar a necessidade de introspecção, de sempre voltar para o interior, como refúgio principal. Ele vai ressaltar também a independência e a incorruptibilidade. Ele vai priorizar o serviço à comunidade em detrimento do conhecimento pessoal. Bom, já no oitavo livro, o Marco Aurélio ele vai ponderar sobre valores que são atribuídos às coisas e como utilizamos o nosso próprio tempo. Ele vai ressaltar que aquilo que é verdadeiramente bom nos torna mais justos, mais sábios, mais fortes, mais livres, portanto. Enquanto o que é mal alimenta vícios contrários a essas virtudes. É essencial diferenciar o que nos traz benefícios ao longo de um prazo maior, né? Mesmo que seja desagradável no momento presente. O filósofo ele vai reiterar a efemeridade da vida e a importância de considerar as consequências de nossas ações. Ele destaca a distinção entre o louvor efêmero concedido aos generais em vida e ao legado duradouro deixado pelos filósofos. O imperador ele reconhece o seu próprio exemplo. Ele enfatiza que suas meditações têm um impacto mais significativo do que as suas ações como governantes de Roma, por exemplo. Já em relação ao indivíduo, ele instiga a cultivar a alma, a manter os desejos egoístas contidos e a buscar constantemente a integridade e o aprimoramento pessoal. Marco Aurélio enfatiza uma cooperação e um crescimento mútuo, tanto no âmbito empresarial, né, no caso, para ele, um âmbito mais militar, talvez, quanto no âmbito pessoal. Ele vai ressaltar que cada um tem um papel único e valioso nas engrenagens dessa grande máquina que ele chama e que ele contempla como universo. Né? Outrora ele chama de mundo também. Além disso, ele vai mencionar que algumas situações são inevitáveis. Ele vai comparar, ele vai se comparar com o descarte de algo que não é mais útil, como um empregado demitido, por exemplo. Marco Aurélio vai lembrar que todos têm uma função e uma identidade no coletivo e que devemos sempre agir conforme a nossa capacidade, sem procrastinar,
porque cada indivíduo é parte de uma ordem cósmica e ele tem poder de contribuir bastante para um bem maior. Agora, no nono livro, Marco Aurélio explora a resposta adequada diante dos desafios. Ele vai centrar na natureza humana e nos valores morais que nela estão intrínsecos. Ele ressalta que a corrupção da alma e dos valores ela é prejudicial não apenas para o indivíduo, mas ela também é prejudicial para a humanidade como um todo, porque ela vai contra a finalidade do universo. O tema da cooperação na sociedade humana ele é trazido à tona novamente, deixando, ou melhor, destacando que agir em prol do bem, em prol do próximo, em prol do coletivo, é uma manifestação daquilo que é natural da essência humana. O imperador Marco ele vai adverter contra o egoísmo, porque para ele o egoísmo ele vai ser contrário, ele vai ser o carrasco da razão, ele vai ser oposto às forças naturais. E ele vai resultar em uma grande infelicidade para o indivíduo. Além disso, ele vai enfatizar a importância da justiça, da imparcialidade, da empatia. Ele vai reconhecer a nossa interconexão com o universo. Ele vai também dizer que isso nos permite entender ou melhor, isso nos permite entender as melhores motivações alheias, aquilo que também está externo a gente, com sabedoria diante de qualquer circunstância. Ele vai ressaltar, então, como, como o indivíduo, sendo parte do cosmos, tem o poder de influenciar o ambiente que está ao seu redor. E influenciando, ele também vai ter poder de trazer a ordem, de trazer a harmonia, mesmo quando esse ambiente está regado de caos. Ele vai encorajar que os estoicos ajam com determinação por bem da sociedade, para o bem comum, aproveitando o que é edificante para si e para o todo. Em um contexto de trabalho, ele destaca a importância da autossuficiência e da cooperação. Cada pessoa deve contribuir com o melhor de si, buscando constantemente a melhoria pessoal e auxiliando os outros a fazer o mesmo. Essa sinergia da cooperação, ele vai argumentar que é fundamental para o sucesso coletivo. Ela transcende as capacidades individuais de cada ser humano e ela vai enriquecer o sistema como um todo, né? E todos aqueles que estão interligados com o sistema vão ser beneficiados também. Décimo livro. Nesse capítulo, Marco Aurélio ele vai de novo trazer uma reflexão. Uma reflexão dessa vez em volta da alma, do conceito de alma e das suas implicações na nossa vida e nos nossos negócios, né? Em tudo aquilo que é considerado negócio ao nosso redor. Marco Aurélio ele vai convidar a gente a purificar a nossa alma. Ele vai convidar ao desapego das necessidades materiais e dos desejos mundanos. Ele novamente reitera a importância de viver em harmonia com a natureza, sempre aceitando as adversidades e aos eventos que são instáveis da vida, né? Estão fora do nosso controle. Além do mais, o autor ele estimula o leitor, né, ou melhor, no caso, ele, né, o leitor sendo ele mesmo, porque eram 12 diários, ele estimula em si mesmo o agir em prol do bem comum, a cultivar valores como a honestidade, a tolerância, a prudência. Ele destaca a necessidade de praticar a compaixão e de praticar o perdão, tanto com nós mesmos, né, tanto quanto com os outros, para assim então alcançar uma paz interior e construir relacionamentos harmônicos entre os seres vivos. Esses ensinamentos são especialmente relevantes no mundo dos negócios e no mundo corporativo, onde as pessoas em posição de liderança elas têm que considerar os impactos da sua ação no bem-estar coletivo.
A ética, a prudência e a justiça, elas são valores fundamentais para uma gestão que vai ser justa, né? No final das contas. Portanto, quando a gente aplica esses princípios em um ambiente de trabalho, a gente promove uma cultura de integridade e de responsabilidade, né? Agora partindo para o livro 11. No 11º livro de meditações, o Marco Aurélio ele vai guiar a gente uma jornada pela alma racional. Ele vai convidar a gente a refletir novamente pela busca nas virtudes, as famosas virtudes, né? Veja bem, temos sempre que ter em mente que o conceito de virtude é um conceito antigo. Era algo que os gregos eles sempre reforçavam que era pilar fundamental na vida de um cidadão. Então, retomando, Marco Antônio ele vai lembrar da importância do autoconhecimento e da busca pelo nosso próprio propósito, independentemente das circunstâncias externas. O imperador ele vai alertar a gente contra as seduções da superficialidade da vida. E ele vai incentivar que haja foco naquilo que é verdadeiramente importante, como a virtude e a busca pela verdade. Ele nos desafia a praticar ele nos desafia a praticar a autodisciplina e a analisar minuciosamente nossas ações e motivações para alcançar uma vida virtuosa. Então, no mundo dos negócios, esses ensinamentos nos ajudam a tomar decisões éticas, e nos ajudam também a formar princípios, a formar valores, a manter a serenidade diante de todos os desafios, portanto. A autodisciplina, a busca pela verdade, elas são fundamentais para que uma pessoa consiga ser um líder é, que cultue uma organização e uma ordem saudável nas coisas. E não só isso, mas isso somado a uma eficácia. Então, quando a gente aplica esses conceitos no ambiente de trabalho, a gente consequentemente também vai promover uma cultura de integridade e de excelência. Bom, assim esperamos fazer, assim como fez o imperador. Chegando agora no 12º livro e, portanto, o último livro da obra Meditações. Nesse ponto, o filósofo ele vai começar a indagar o significado da vida e qual é a aplicação desse significado no material, né? O Marco Aurélio ele vai dizer que a verdadeira grandeza reside na sabedoria e na moderação, não na busca pela fama ou pela riqueza. Ele vai falar sobre a aceitação do destino na busca pela verdade. E em todas as coisas, isso e de todas as coisas, né? Na busca não só pela verdade, mas na busca do todo, né? E isso também vai ser altamente aplicável no ambiente de trabalho. Isso vai criar uma cultura de excelência. Por exemplo, um líder que aceita as circunstâncias, mudanças no mercado, mudanças na equipe, enfim. Ele vai buscar, ou melhor, ele aceita essas circunstâncias e ele busca a verdade. E por verdade entenda, no nosso exemplo, um feedback honesto, né? Uma análise precisa de dados. Esse líder ele pode tomar decisões mais informadas, mais éticas, se ele cultuar a aceitação do destino, né? A aceitação daquilo que dá a diversidade como simplesmente isso, uma adversidade. Além disso, a ênfase do Marco Aurélio na sabedoria e na moderação, ela vai poder também ajudar a prevenir, ela vai também ajudar a prevenir a tomada de decisões precipitadas, né?
de decisões pautadas simplesmente na emoção, em impulsos pessoais, sejam eles quais forem. Ela vai promover, portanto, uma cultura de pensamento crítico e um certo tipo de equilíbrio. Isso pode levar a uma eficácia e uma eficiência gigantesca, uma melhor resolução de problemas e, em última instância, isso também pode gerar um ambiente de trabalho completamente mais produtivo, né? Que é o que todos nós buscamos. Bom, esse foi o nosso trabalho. Aqui tentamos trazer essa grande experiência filosófica que é ler Meditações de Marco Aurélio para o ambiente mais administrativo, né? Um ambiente mais empresarial, e imaginando cenários onde, onde os ideais e onde as máximas estoicas de Marco Aurélio pudessem se encaixar. Vide que, acima de tudo, quando a gente entra em contato com meditações, a gente conhece um lado mais sensível, um lado mais reflexível de um imperador que foi completamente eficaz, né? De um líder militar nato e completamente comprometido com os seus resultados, e que, por sinal, são, a história conta, né? São extremamente bons resultados para o império da época. Obrigado por assistir, e é isso.